Meus pais ignoram meus pedidos para parar de marcar consultas desnecessárias para mim e continuam permitindo que meu irmão me maltrate, além de me repreenderem por ter minha própria vida. Oi a todos. Sinto muito pela minha ausência e pela espera. Eu consegui um novo emprego recentemente e estou trabalhando em turnos noturnos. No entanto, o emprego é gratificante e eu ganho um bom salário. Vou começar com algumas boas notícias. Eu e meus amigos estamos planejando nos mudar juntos para uma casa compartilhada, e eu recentemente tive meu primeiro beijo. Foi maravilhoso. Vou começar com minha terapeuta. Antes de eu me formar no ensino médio, eu precisava ver uma terapeuta devido ao meu estado mental que constantemente se deteriorava. Isso acontecia porque eu era vítima de bullying por quase todos os alunos populares por precisar de ajuda com os trabalhos escolares. Eu cheguei a um ponto em que queria me matar por qualquer pequeno inconveniente. Tenho visto ela desde que me formei e ainda tenho consultas com ela, mesmo que não precise mais. Tentei dizer isso aos meus pais, mas eles simplesmente me ignoram. Minha terapeuta começou a se importar mais com dinheiro do que com a saúde mental de seus pacientes, cobrando quantias exorbitantes de dinheiro das crianças e adultos com quem tem consultas. Isso se tornou tão ruim que minha mãe está retirando dinheiro de sua aposentadoria e fundos herdados para pagar por isso. Isso me preocupa profundamente, pois não quero que ela fique sem dinheiro, e não quero que a mesma coisa aconteça com nenhum dos membros da minha família, e tenho implorado a eles para pararem de me enviar para essas consultas. A resposta que geralmente recebo é: mas você precisa delas e que elas vão te ajudar. O conteúdo das consultas é bastante simples, com cada um de nós falando sobre como foram nossas semanas e nossos planos para o futuro. Ela me ajudou com estratégias no passado quando eu precisava delas, mas agora ela está apenas tirando momentos caros da minha vida quando nem sequer preciso das consultas. Tentei dizer isso a ela também, mas ela me ignorou. Ela cobra uma taxa de cancelamento para as consultas, caso sejam canceladas, e eu não sei quanto é essa taxa, e é aí que entra o incidente de ontem à noite. Eu e meu namorado vamos ver Across the Spider-Verse hoje e eu já tinha comprado os ingressos. Eu tinha uma consulta marcada com ela para amanhã, mas ontem à noite ela me enviou um e-mail marcando uma consulta para hoje sem nem mesmo me informar sobre essa mudança. Fiquei chocada e não pude cancelar os ingressos. Eu disse a ela que não poderia comparecer, e então ela me cobrou a taxa de cancelamento que eu pagaria pela próxima consulta. Verifiquei meus e-mails apenas para ter certeza de que não perdi nenhuma informação dela sobre essa mudança, e não havia nada. Me senti horrível, pois ouvi rumores sobre as taxas de cancelamento e o quanto elas eram altas. Ela também enviou um e-mail para meus pais sobre isso, e eles invadiram meu quarto e começaram a gritar comigo. Aparentemente, foi culpa minha que isso aconteceu, e os gritos e os abusos verbais deles tornaram tudo ainda pior. Eu queria chorar, mas eles também gritariam comigo por isso. Em seguida, começaram a insultar minha vida e insultar meus amigos, assim como meu namorado. Eles reclamaram de eu ter dito a ele para me reembolsar pelos ingressos e de que o apoio vem primeiro, antes de me fazer sentir culpada. Eu acredito que eles estão tentando cuidar de mim, mas me sinto apenas preocupada. Assim que eles saíram, meu irmão começou a bater em objetos e fazer barulhos altos e desnecessários para perturbar meu ódio por barulhos altos, sabendo que isso me faria sentir pior e mais propensa a gritar no meu travesseiro, o que faria com que ele se sentisse o filho favorito, e meus pais acabariam gritando comigo ainda mais. Antes de tudo isso, tive um dia difícil no trabalho. Estava muito ocupado e tive que lidar com uma cliente rude, abusiva e arrogante que achava que era minha chefe e me dava ordens. Ela acabou saindo, mas achei difícil superar aquela situação. A única coisa boa que aconteceu foi uma menininha tentando me dizer obrigada depois que ajudei sua mãe. Eu estava realmente ansiosa para relaxar depois do trabalho, mas eu deveria saber que isso também não seria possível. Mais tarde, eu estava assistindo One Piece e jogando um jogo de Harry Potter no meu Nintendo Switch, quando minha mãe entrou sem bater na porta. Eu percebi que ela ia me desejar boa noite, então a abracei e disse a boa noite e para ter uma boa noite de sono. Ela tentou me intimidar com um olhar e me disse que eu preciso fazer escolhas melhores e que ela cancelou os pagamentos semanais que ela fazia para mim, além de me dizer que minha conta estava com saldo negativo de 25. Depois disso, me senti cansada e queria dormir. Já tinha tido o suficiente hoje, então tentei dizer boa noite ao meu irmão. Em resposta, ele começou a bater as mãos na mesa e imitar grosseiramente o que eu disse a calha a boca, que foi o que eu disse a ele da última vez que ele fez isso, pois eu não estava aguentando isso mentalmente. Acabei desistindo e chorei no meu quarto, adormecendo. Esta manhã, a situação continuou. Acordei e comecei a fazer o café da manhã, quando meu irmão decidiu invadir a cozinha e me empurrar para o lado, assim como a tigela em que eu estava despejando leite, fazendo com que parte dele derramasse na bancada. Ele zombou de mim por fazer sujeira e, quando tentei dizer algo, ele fez um barulho de silêncio.
Ele então me ordenou que lavasse a louça, mesmo eu dizendo à minha família que a máquina de lavar louça me fazia sentir náuseas, e eu tentei dizer isso a ele. Fui recebida com outro barulho de silêncio e ele me ameaçou dizendo que, se eu continuasse falando, ele me socaria com toda a força. Terminei de preparar o café da manhã e sentei, tentando comer o mais rápido possível para escapar da cozinha e dele. Eu pensei que ele ia parar, mas isso não foi o fim. Ele começou a me repreender por gostar de anime e ler mangás, e disse que isso promove a violência e é a razão pela qual sou violenta, aparentemente. Ele também me julgou por ter gostos e desgostos diferentes dos dele. Recentemente, tentei contar à minha família qual era minha fantasia sexual, e eles acharam nojento. Agora tenho que fingir que não me interesso mais por isso. Ele começa uma discussão por causa de algo tão pequeno quanto um personagem em um filme que ele não gosta. Por exemplo, eu gosto da Penny Parker dos filmes do Spider-Verse, e ele odeia porque ela é projetada como uma personagem de anime. Ele até me disse que eu não tenho permissão para gostar de personagens infantis porque isso é algo nojento que nem vou mencionar. Eu só quero que isso acabe, e espero me mudar em breve com meus amigos. Mal posso esperar para sair deste lugar e começar uma nova vida longe dessas pessoas. Obrigado por ler e espero que todos tenham um ótimo dia. Sinto muito por tudo isso. Sim, eu vou me casar. Isso aconteceu há anos, mas outros posts aqui me fizeram lembrar disso. Há uns 10 anos, conheci o irmão de um amigo, vamos chamá-lo de Dave. Ele era meio bonitinho, definitivamente meu tipo, mas eu tinha acabado de ser dispensada de forma bem brutal, então não queria namorar. Bem, começamos a trocar mensagens e sair juntos, meu amigo não se importava, mas não estávamos namorando, apenas saíamos algumas vezes por semana. A faculdade começou novamente, então me preparei para sair da cidade e ir para outro estado. Eu e Dave começamos a ter longas conversas sobre nós, mas ele sempre terminava dizendo que não queria mais namorar porque a garota com quem ele namorava no ensino médio traiu com um amigo e partiu o coração dele, mesmo que já tivesse se passado 8 anos desde então. Eu aceitei a resposta dele e fui embora como apenas uma amiga dele que ocasionalmente dormia na casa dele. Avance alguns meses e eu conheço o cara que se tornaria meu marido, Steve. Dave e eu ainda conversamos algumas vezes por semana, mas assim que eu digo a ele que estou namorando Steve ou tenho planos com Steve ou que Steve vai vir me visitar, ele fica todo irritado e grita: você precisa se dedicar aos estudos e obter seu diploma. Dave nunca foi para a faculdade, então isso foi estranho. Meses depois, Steve me pediu em casamento, eu disse sim e comecei a contar para a família e amigos. Todos ficaram felizes por mim, exceto Dave. Ele me disse na lata que eu nunca sigo em frente com nada, senhor, eu o conheço há 1 ano, então isso é estranho, e que eu não posso me casar porque sou muito jovem, aos 22 anos, sim, eu era jovem. No entanto, Steve e eu conversamos sobre tudo o que queríamos no casamento, com filhos, metas de vida, e eu nunca tinha sentido essa conexão ou paz com ninguém antes. Tendo crescido em um lar abusivo, eu não queria deixar essa paz escapar. Me casei, a irmã de Dave veio e foi muito solidária. Steve nunca teve problemas com a minha amizade com Dave, mas eles também nunca se conheceram, o que provavelmente ajudou, haha. Mas ainda não consigo entender por que Dave achou que poderia me dizer que eu não podia me casar e que eu iria ouvi-lo. Edição para deixar claro, literalmente apenas dormia na casa dele. Nunca nos beijamos, nunca demos as mãos ou sequer nos abraçamos. Eu dormia no sofá. Se saíssemos para comer, ele não comprava nada para mim, eu comprava minha própria comida. Nada físico aconteceu entre nós. O vizinho abusado e seu garoto aventureiro. Estou em casa relaxando, cuidando da minha vida e desfrutando de um pouco de tempo livre. Talvez eu esteja desfrutando de algum refresco herbal, se você me entende. Erva arrancada de repente, percebo o filho do meu vizinho entrando na minha casa como se fosse dono do lugar. Agora, no meu estado um pouco alterado, não reagi tão rapidamente como deveria. Quero dizer, quem espera que uma criança aleatória entre em sua humilde moradia, não é mesmo? Então, esse pequeno aventureiro tem total liberdade para explorar minha casa por um tempo. Enquanto isso, estou completamente inconsciente dos problemas que estão se formando. Mas aqui está onde as coisas ficam loucas. Lembra como mencionei que tenho uma anaconda de estimação? Sim, tenho um desses amigos escorregadios como meu parceiro. Mas está tudo tranquilo, porque tem um recinto seguro para ela, claramente marcado e tudo mais. Ou pelo menos eu pensava. Eis que esse mini Indiana Jones tropeça no berço da minha anaconda. E digamos apenas que a criança teve a audácia de usar minha piton como acessório no pescoço. Nossa! Agora, você pensaria que uma criança saberia melhor, mas ei, eles provavelmente estavam apenas curiosos e não entenderam completamente o memorando de não coloque cobras no pescoço. E então entra o vizinho abusado, invadindo minha casa como um furacão de arrogância.
Ele machucou as costelas da minha anaconda no processo de separá-la do seu escalador de cortinas, devo dizer. Ele veio me enfrentar, me culpando por não manter minha anaconda com uma coleira ou algo do tipo. Tentei explicar que seu precioso rebento havia entrado sem convite, mas ele estava ocupado demais jogando o jogo da culpa para ouvir. E adivinha? O vizinho abusado, alimentado por uma mistura potente de autojustiça e falta de noção, decidiu me processar. Ele está tentando colocar toda a culpa do incidente do colar de cobre em mim. Você acredita na audácia? Eu certamente não consigo. Resumindo, o filho do meu vizinho faz um tour não solicitado pela minha casa enquanto estou curtindo um pouco de relaxamento herbal. Eles encontram minha anaconda de estimação e a usam como acessório de moda, mas eu os salvo de suas escolhas questionáveis de moda. O vizinho abusado me culpa, me processa e agora preciso da sua ajuda para lidar com essa loucura. Mantenham-se tranquilos, família do Reddit. Karen, essa é a única vez que meu filho está se divertindo com crianças da idade dele. Não faça disso uma lembrança ruim para ele. TL, doutor, criança consegue o que quer e não gosta. Pequenas lembranças como essa ficaram guardadas na minha mente por décadas, e acho que finalmente encontrei um uso para elas. Entreter estranhos em um fórum de mensagens. Quando eu estava crescendo, tive a sorte de poder viajar e conhecer um pouco do mundo além do meu estado natal. Isso foi muito antes da era das poderosas Karens, celulares e coisas do tipo. Isso foi quando os números de telefone tinham 7 dígitos. Então, minha mãe, meu irmão e eu, bem como alguns parentes, estávamos em uma viagem pelo Caribe em um cruzeiro, Carnaval, se você estiver curioso. Eu tinha 9 ou 10 anos de idade. Portanto, levando em consideração esse fato, havia grupos de crianças que me levavam enquanto meus parentes mais velhos, na maioria deles estava na casa dos 20 anos ou mais, faziam coisas de adultos, assistiam a shows de comédia, bebiam, etc. Até mesmo meu irmão foi colocado no grupo de adolescentes a jovens adultos, que era diferente do grupo das crianças. Meu grupo consistia de crianças desde o jardim de infância até o início do ensino médio. Naturalmente, no segundo ou terceiro dia do cruzeiro de uma semana, já tínhamos feito melhores amigos e meio que conhecíamos uns aos outros, considerando que, por cerca de 4 horas por dia, ficávamos todos juntos, afastados de nossos respectivos responsáveis para nos divertirmos. Os dias no mar, em oposição aos dias em portos, eram particularmente longos, então nossos monitores de atividades geralmente tinham muitas coisas planejadas para as noites. Bem, em um dia em particular, eles conseguiram reservar a pista de dança para as crianças. Iria ter uma competição de dança em que seriam concedidos prêmios sempre que os monitores e alguns juízes mirins escolhidos decidissem qual seria o tema da competição. Um dos temas da competição é escolhido, dança mais estranha. Essa era a única chance que eu tinha de ganhar. Acredite. Eu não sou um dançarino. Mas eu sou estranho. E isso é uma chance de 50%. O prêmio era um par de óculos de sol baratos e de plástico que tinham o nome da companhia de cruzeiro na lateral. Eles definitivamente tinham uma caixa cheia deles na sala de descanso da equipe juvenil. Então, sem mais delongas, eu ganhei aquela competição. O dançarino mais estranho. Eu aceitaria esse prêmio com orgulho. Lembro-me da música, lembro-me porque fiz a dança que fiz, lembro-me do filme em que a música estava. Eles me chamam e a monitora me entrega uma caixinha branca e simples onde estavam os óculos de sol. Óculos. Estou prestes a abrir quando sinto um puxão fraco, porém insistente, na caixa. Uma criança pequena, provavelmente com uns 4 anos, diz, meu, e tenta arrancar a caixa da minha mão, que é literalmente 2 vezes maior que a dele. Eu não conhecia aquela criança, e ninguém a havia visto antes. Mas ele estava segurando a caixa com um olhar indignado e irritado no rosto. Eu não soltei, mas também não tentei arrancar a caixa da mão dele. Apenas olhei para os monitores, que provavelmente, em retrospecto, não estavam realmente preparados para lidar com questões disciplinares. Bem, aquela criança tinha suas próprias armas. Nunca tínhamos visto ele antes porque sua mãe nunca o tinha levado para um dos encontros das crianças. Digo isso porque ela decidiu que, sendo um dia em alto mar, esse seria o dia para fazê-lo. Devo acrescentar que isso estava no 5º ou 6º dia, fase final da expedição de 7 dias do cruzeiro. A mãe dele tinha estado cuidando dele, já que os monitores não sabiam se era uma boa ideia deixar uma criança pequena sozinha com estranhos perfeitos nesse ponto. E então, de um estilo que não se tornaria popular por mais 20 anos, uma mulher loira, de meia idade, com cabelo estilo hippie, robusta, veio até mim, com seus 9 anos de idade, e disse, meu filho ganhou aquilo. Entrega para ele. Eu digo, o nome dele é, meu nome. Ela responde, eles acabaram de chamar o nome dele. A monitora chega perto e diz, não, nós chamamos o nome dele.
A mãe diz: essa é a única vez que meu filho está se divertindo com crianças da idade dele. Não faça disso uma lembrança ruim para ele. A monitora olha para mim. Eu olho para ela como hhhhhhh. E eu cedo. São apenas óculos de sol baratos. A criança me olha com uma expressão que só pode ser descrita como pequeno idiota convencido e sai pulando para abrir sua recompensa. Bem, não passa nenhum minuto, a monitora me entrega outra caixa enquanto a criança está com a mãe abrindo sua caixinha de óculos de sol. Eu ganhei um par de óculos estúpidos e berrantes azuis que eu guardaria com carinho por muitos anos. Você nunca perde o par barato. Você só perde óculos de sol caros. A música recomeça e a festa de dança continua. Eu uso meus óculos de sol com orgulho, mesmo que o lugar esteja decorado como uma casa noturna neon. Bem, ouvimos choramingos. Berros altos. Choros ofegantes. Aquele tipo de choro em que não há palavras, apenas gemidos roucos de uma criança desprezada. A criança estava segurando um par de óculos de sol que parecia não estar nada animado. Seu rosto estava vermelho e completamente molhado de lágrimas e muco. A mãe volta para a pista de dança em minha direção. Meu filho quer trocar com você, ela diz. Eu digo, Ela me diz, meu filho ganhou óculos de sol cor-de-rosa. Ele odeia rosa. E azul é a cor favorita dele. Eu coloco minha melhor expressão de lida com isso de criança de 9 anos e digo, desculpa, eu também gosto de azul. Se ao menos eu tivesse uma segunda chance. Se eu tivesse uma segunda chance para acertar ela com um míssil anti-Karen com meu cérebro de meme de 33 anos, eu faria isso. Mas, infelizmente, o que poderia ter sido? Em vez disso, tive o prazer de vê-la arrastar seu filho chorando para fora da boate de dança. Através dos meus óculos de sol azuis. O poderoso casal com direito. Um conto de advertência sobre comportamento em Hitler que acaba mordendo alguém na bunda, e não fui eu. Eu tinha reservado o assento em ambos os meus voos. Sim, consegui um bom negócio na primeira classe e voei sentado no primeiro assento do avião. Eu estava empolgado. No primeiro voo, ótimos companheiros de assento. No segundo voo, pessoas problemáticas. Eu entrei, sentei no meu assento. Alguns minutos depois, um casal, o marido usando uma blusa do Berkeley e jeans, e a esposa vestida com roupas de grife, entrou e imediatamente começou a insistir que eu estava sentado em um dos assentos deles. Eles tinham ingressos para os assentos 1B e 1C e afirmavam que o 1A era o assento do corredor. Eu disse a eles que estavam errados. Apontei para a placa mostrando qual assento era qual. Eles chamaram a comissária de bordo, que confirmou que eu estava no assento correto e que eles estavam no meio e no corredor, não eu. Tudo certo? Certo? Não. Eles começaram a reclamar para as comissárias de bordo que eu estava muito gordo e estava apertando o marido. Posso até ser fofinho, mas consigo me encaixar facilmente no assento, mesmo em um assento comum, sem falar nesses assentos largos, e consigo colocar o cinto de segurança e apertá-lo um pouco. Eu não estava encostando na bunda dele. As comissárias de bordo os moveram, não a mim, para a fileira logo atrás de mim. Então acabei com 3 assentos grandes e vazios. Garanti que me espalhei por todos os 3 e tirei a soneca mais gloriosa e mesquinha de todos os tempos. Eles reclamaram sobre como era injusto, como eu nunca deveria ter sido autorizado a sentar perto deles, eu deveria ter sido movido, etc, etc. É por isso que vale a pena ser gentil com os outros, mesmo com aqueles que você não gosta muito. Eles ficaram apertados com outra pessoa fofinha, ignorados pelas comissárias de bordo enquanto eu dormitava tranquilamente. Levo a soneca muito a sério. Acho que eles devem ter exibido a mesma atitude muito ruim ao passar pela alfândega, porque os vi tendo suas bagagens revistadas e inspecionadas enquanto um agente da alfândega os interrogava. O karma é real. Ainda estou rindo só de pensar nisso. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.